Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Eu sei que está bastante poluído aqui o viso sonoro, mas eu vou tentar fazer uma sessão bastante interessante aqui, de compartilhar algo que eu acho que vocês não ouviram falar essa semana, né? Inteligência artificial, obviamente. Primeira vez, aposto que a maioria está ouvindo falar do tema. Mas antes eu queria me apresentar, né? Meu nome é Roberto Frossar, eu tenho 9 meses, semana que vem eu completo 9 meses que eu cheguei no Itaú. E antes disso, né, a minha experiência foi muito em consultoria, passei 27 anos trabalhando em diferentes indústrias, mas com foco muito grande em tecnologias emergentes, né? E quando a gente fala de tecnologia emergente, vai um pouco além de inteligência artificial, né? Eu trabalhei muito com robótica, com computação quântica, com computação neuromórfica e com temas, né, de metaverso, blockchain, etc., né, antes, quando ainda a gente considerava tecnologia emergente. Tá? E esse desafio dentro do Itaú tem um dos motivos de eu ter voltado para o Brasil, né, porque quando eu tinha esse papel fora do Brasil, eu morava no Vale do Silício, e aí eu tinha clientes como a NASA, a Disney, né, Marvel Studios, a Pixar, a World Economic Forum. Eram lugares onde a gente aprendeu muito, de maneira até empírica, de sair do lado de experimentação. Então, quando a gente fala de tecnologias emergentes, é difícil a gente entender como a gente aplica isso no negócio. Então, foi algo que eu passei meus últimos 12, 13 anos, mais ou menos, tentando aprender maneiras diferentes de fazer essa escala e de trazer rapidamente o impacto, né? Então, falar um pouquinho sobre o Itaú, né? Como vocês devem estar vendo aí, vai ter um show da Madonna para comemorar os 100 anos do Itaú. Então, uma empresa de quase 100 anos, né? Que realmente foi um dos motivos, né, pelo menos, do meu testemunho pessoal de ter voltado para o Brasil, tem a ver com essa missão do Itaú, né, não só social, mas também o quanto que a gente investe em tecnologia, o quanto que isso impacta a vida do brasileiro, né? E obviamente é um great place to work, né? Então, falando um pouquinho sobre o que a gente tem de missão. Cada vez mais, né, a nossa estratégia tem a ver com a aplicação de tecnologias emergentes agora também. Então isso, de verdade, é algo que formalizou no sentido de trazer algo que talvez esteja maturando na academia, só que em 2 meses, poucas semanas, isso vira tecnologia e a gente começa a aplicar dentro dos negócios. Então, se vocês pensarem, né, que tudo que aconteceu com IA generativa, que talvez a gente foi atropelado nesse último ano com tanta coisa que ouviu falar desde o lançamento do ChatGPT em novembro, né, do ano retrasado, essa tendência das tecnologias terem uma curva de adoção, um impacto e um amadurecimento cada vez mais exponencial, isso vai acontecer com as novas tecnologias também. Então, quando a gente pensa em maneira estratégica, né, todo mundo aqui, mais do que entender qual que é o impacto da inteligência artificial hoje, né, tem que entender que esse é um skill que todas as empresas, né, essa capacidade de aprender coisas novas e aplicar de maneira muito rápida. Tá? Então, é um pouco do que a gente tem feito. Só que aplicar de maneira rápida, sem ter o cliente no centro, é algo que não faz muito sentido. Né? Obviamente, tudo que a gente constrói, seja de tecnologia, essa nossa metodologia, que eu vou falar um pouquinho, né, quando eu falo de sair da experimentação de maneira rápida e fazer com que isso vire valor de negócio, valor para os nossos clientes, é um pouco do que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? E aí, uma coisa que a gente divulgou mais recentemente, inteligência artificial não é algo novo, né, em nenhuma grande empresa, mas principalmente no Itaú, né? Então, desde os anos 80, né, a gente tem investido em formação de cientistas de dados, de engenheiros de machine learning e diferentes modelos de inteligência artificial. Bom, quando a gente pensa na criação de novos modelos, né, de IA,
seja de machine learning, agora a gente pode chamar de tradicional, né? A gente tem mais de 650 modelos de machine learning, porque quando a gente pensa que cada um é aplicado para uma função específica dentro do aplicativo, dentro de um processo de análise de fraude, por exemplo, isso é extremamente poderoso, né? É uma maneira de acelerar demais os nossos negócios e são pequenos blocos, assim, né? Pequenas peças de Lego que ajudam a gente a ter uma agilidade corporativa bastante grande nos nossos produtos. Então, quando a gente olha também para os números, né, mais de 360 cientistas de dados, quase 60 engenheiros de machine learning, isso também traz um orgulho para a gente, porque quando a gente olha para o ecossistema no Brasil, na América Latina, na verdade, talvez, não sei se uma das maiores ou a maior empresa em termos de capacidade de inteligência artificial, de profissionais. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre inteligência artificial generativa, né? Todo mundo fala, né, de coisas mais avançadas. Eu quero começar do básico e falar um pouquinho de como a gente aplica isso. Então, quando a gente pensa em a generativa, né, eu acho que até a tradução generativa é algo errado, porque deveria ser gerativa, né, a tradução literal em português, mas como a gente copia muito em inglês, né, o generative tem a ver com gerar texto, código, né, então a gente vê isso muito exemplo dos chatbots, né, das ferramentas de produtividade que você coloca no Office, no Google Workspace, etc. Eu vi recentemente alguns anúncios das Big Techs que têm feito assistentes que entram na reunião por vocês. Alô? Então, entrar na reunião por você, né, o Attend for Me, tem a ver com você delegar a participação numa reunião, inclusive delegar perguntas, né? Então isso está nesse lado de geração de texto, geração de código. Então não é algo simples quanto o ChatGPT. A gente está muito mais avançado e isso já é produto, né? Já é algo que deixa de ser, como eu comentei, deixa de ser tecnologia emergente. Em poucas semanas, em poucos meses, isso vira um produto e está disponível em escala massiva, né? Quando a gente olha para imagens, vídeo e áudio, eu assinei uma NDA, eu não posso falar detalhes, mas sexta-feira retrasada, eu tive a oportunidade de estar num evento da OpenAI com o Sam Altman, né? E a gente teve uma prévia do Sora, né? Alguém já ouviu falar do Sora? Então o Sora, para quem não ouviu falar, é um gerador de vídeo, né? Só que é um gerador de vídeo que a gente chama de Word Model, né? Word Foundation Model. Ele aprendeu tanto de como os vídeos são feitos, que ele começou a abstrair aquilo, conhecer como, por exemplo, quando o sol reflete na água, qual que é o efeito? Quando a pessoa pisa em cima de uma folha, como que essa folha se deforma? Então essas propriedades, né, que são as leis da física, por exemplo, a gravidade, quando você solta um objeto e ele cai, ele não treinou o modelo especificamente nisso, mas tanto dado de vídeo foi colocado lá dentro, que ele gera com uma fidelidade assim absurda. Então, tudo que a gente via que era meio estranho, né, nos antigos, sei lá, de 2 meses atrás, né, geradores de vídeo, é algo que a gente, eu de verdade, eu fiquei impressionado com a qualidade do que eu vi 2 semanas atrás. Então, né, se preparem, né, se vocês são como eu, né, tem aquele FOMO, né, Fear of Missing Out, aquela ansiedade de toda hora tem coisas novas lançando, então se preparem que esses modelos que estão chegando são incríveis, né, com a qualidade e a velocidade do que está sendo gerado. E aí, obviamente, quando a gente fala de tecnologia aplicada para os nossos clientes, a gente fala de novas experiências. Então, cada vez mais, a gente tem visto experiências. Tem um microfone? Acho que é mais fácil. Oi. Então, acho que é comigo a interferência aqui. Alô, alô? Bom,
Uma coisa que eu acho que é incrível, né, que aconteceu quando a gente fala de experiências, é que até o hardware está começando a modificar. Então a gente tem ouvido muita coisa de... Alô? Bastante interferência aqui. Alô? Eu devo estar falando alguma coisa que eu não deveria, né? Porque está toda hora alguém querendo me cortar. Mas o interessante desses novos hardwares é que eles trazem novas experiências, né? Começa a fazer mais sentido você fazer tradução em tempo real com outra pessoa, porque tem um hardware que tem essa capacidade de tradução, né, em milissegundos. Você reconhecer... eu fiz alguns experimentos lá, né, de tirar... Acho que quem tem visto os vídeos, por exemplo, você tira a foto da geladeira e fala o que dá para fazer com essa comida que eu tenho, me sugere alguma coisa, e se conversa, ela fala, mas isso é muito calórico, faz um prato mais saudável, né? Você consegue interagir com foto e com esses novos hardwares, né? Então, o Rabbit R1, o Humane AI PIN, e ontem, literalmente ontem, teve o lançamento de mais um que a gente ainda não teve acesso, né? Que vai ser bastante interessante. Que é da Infinity, se eu não me engano. Tá? Mas, de qualquer maneira, experiências vão ser coisas que a gente vai ver cada vez mais acontecendo. Tá? E eu queria falar sobre IA generativa, muito baseada no que a gente chama de modelos de linguagem. Tá? Então, LLM, ou Large Language Model, tem a ver com como a gente entende, aplica os mesmos conceitos, né, de como um ser humano faz as correlações entre as palavras, entre os conceitos. Então, quanto mais você amplia o seu vocabulário e mais conexões você faz entre conceitos, entre palavras, é isso que os modelos estão fazendo, você começa a aprender coisas novas. O modelo também. Então, no nosso caso, se a gente começa a aprender francês, japonês, italiano, né, na quarta ou no quinto idioma que você for aprender, vai ter uma facilidade muito maior. Então, você começa a fazer associações, e é mais ou menos o que os modelos de IA generativa fazem. Quando a gente vê essa evolução de cada vez mais modelos com mais parâmetros, esses parâmetros são exatamente essas ligações entre as informações, entre os dados. E quanto mais conexão, mais conhecimento você tem. Eu não vou chamar de inteligência ainda, tá? Mas é conhecimento, né, de como as coisas se correlacionam. E aí, né, eu gosto de falar que desde o século XX, né, desde 1921, a gente já tem essa concepção de falar que o que a gente tem conhecimento da linguagem, né, se a gente sabe falar 5 palavras, o nosso conhecimento do mundo é muito restrito, essas 5 palavras. Né? Quanto mais a gente consegue ampliar o nosso, né, para diferentes linguagens, e isso pode ser a linguagem que você usa dentro de casa, no trabalho, para assistir esportes, né? Cada hora, se vocês pensarem, é um linguajar diferente. E isso é a mesma coisa que acontece com os modelos de IA generativa. Quanto mais a gente treina, maior esse conhecimento do mundo. Tá? E outra coisa que é interessante quando a gente fala de linguagem, né, o que mais que a gente pode considerar a linguagem, além de inglês, português? Se as palavras, né, o alfabeto, é algo que é a base da linguagem, né, dos idiomas, os numerais, os operadores também são a base para matemática. Do mesmo jeito, notação musical para música. Né? Funções de código para linguagem de programação, estrutura química, código genético. Então, tudo, se vocês fizerem essa associação, você consegue, de alguma maneira, transformar numa linguagem. Né? Música pode ser linguagem. Né? Um fluxograma de arquitetura pode ser linguagem. Então, é por isso que, quando a gente pensa nesses modelos, eles são tão genéricos, né, tão amplos, porque várias coisas, várias informações podem ser transformadas em linguagem. Tá? E aí, dando um zoom um pouco no que a nossa abordagem dentro do Itaú para fazer a escala, a gente utiliza, a gente faz 3 distinções de como a gente utiliza esses modelos de IA generativa. Então, de um lado, a gente tem os modelos, né, onde a gente consegue consumir, então isso né, habilita um serviço, no minuto seguinte a gente já consegue usar um chat, um copilot, e esse é o tipo de coisa que coloquei alguns exemplos aqui de ferramentas, né, principalmente APIs que a gente consegue consumir de uma semana para outra. E aí, quando a gente fala de mais sofisticação, quanto mais a gente quer criar os nossos próprios modelos, você tem
um meio do caminho aqui, que é o fine-tuning de modelos, né, que é quando você quer fazer com que aquele modelo conheça mais, por exemplo, dos seus processos, das suas pessoas, dos seus clientes, né, dos seus produtos. Então, quando você tem essa finalidade, né, e acha que o modelo pode trazer esse benefício, a gente vai para essa segunda dimensão. E, obviamente, né, quando a gente pensa no estado da arte, né, de ter um modelo específico, né, isso é o que a OpenAI faz, que a Microsoft faz e vários modelos open source fazem também. Tá? Mas grandes empresas, e isso aí virou serviço de algumas empresas também para fazer modelos específicos, por exemplo, por indústria. Tá? Bom, além dessas dimensões, uma coisa que é muito interessante que a gente tem feito, na cultura do Itaú, a gente não tem necessariamente um centro de inteligência artificial que é o especialista e conhece tudo do assunto, e é esse time que vai fazer todas as iniciativas de IA generativa. Muito pelo contrário, a nossa estratégia é muito descentralizada, né? A gente tenta federar o máximo possível. Isso é algo que faz parte da cultura do Itaú, né? Já há muito tempo. Então, dentro das comunidades, você tem a presença, né, de pessoas de tecnologia, de negócio, lado a lado, fazendo isso. Então, quando a gente pensa na nossa estratégia de escalar inteligência artificial dentro de uma organização assim, a gente vai meio que contra o que é fácil, né? Que vamos colocar um time lá de 5 pessoas, esses especialistas, e é assim que é a nossa estratégia. Não, ao contrário. A gente tem que criar habilitadores e colocar essas ferramentas, habilitar as pessoas, criar plataformas e deixar com que o banco inteiro, né, a empresa inteira, todos os colaboradores consigam ter acesso a essa tecnologia. Então, isso, por um lado, é mais fácil quando você tem uma cultura assim, mas, por outro, é muito, muito mais difícil, né, culturalmente, da gente conseguir sair de uma célula de poucas pessoas para dezenas de milhares de pessoas também terem acesso a essa tecnologia. Tá? Então, quando a gente fala nesse processo, né, de escala da IA generativa, a gente pensou numa governança. Isso, por mais que seja um tema que não pareça ser tão estratégico, governança é algo que faz com que todo mundo fala, se a gente voltasse no tempo, que a gente tivesse 5 anos atrás, a gente, ao invés de estar falando de inteligência artificial generativa, a gente já está falando de inovação, né? Seja inovação, sejam tecnologias emergentes, seja IA generativa, tudo precisa de disciplina para escalar, né? E essa disciplina tem a ver com você balancear o que você quer assumir de risco, né? E o quanto você quer liberar experimentação para a população toda, né? Principalmente dentro da sua empresa. Então, como parte do nosso processo de governança, a gente teve que revisar muita coisa para colocar uma governança que seja lean, né? Nesse caso, para vocês terem ideia, hoje, uma média de 4 dias, qualquer pessoa do Itaú consegue ter acesso a um ambiente de experimentação, tá? Com IA generativa. Então, isso, né, saiu de, sei lá, quase 60 dias, e agora a gente, em 4 dias, consegue fazer isso acontecer. Isso por que é importante? Às vezes, nesse ambiente de experimentação, né, de prototipação, a gente aprende, testa um caso de negócio, funciona, beleza, agora eu vou para uma outra trilha e consigo escalar com toda a segurança necessária, com os dados, né, dos meus clientes, etc. Mas nesse ambiente de experimentação eu não tenho esses acessos, né? Então a gente restringe em termos de dados, principalmente. Mas um efeito que a gente não estava esperando, que funciona muito bem, é o aprendizado. Esse learn by doing, né, esse aprendizado, mão na massa, de tudo que a gente tem feito, foi o que mais fez com que a gente evoluísse, né? E hoje, né, se vocês derem uma olhada aqui, são 170, quase 200, na verdade, profissionais dedicados a diferentes casos de uso, né? Hoje a gente tem 237 casos de IA generativa acontecendo em paralelo, alguns estágios mais avançados, alguns ainda no começo, alguns com uma complexidade altíssima e outros com complexidade mais baixa, né? Mas o importante aqui é que a gente conseguiu colocar uma governança onde a gente não depende de um time fazer um caso de uso. Esse aprendizado está acontecendo, né, em 230 casos de uso, seja em análise, compreensão, né,
e até casos conversacionais. Tá? E aí, um pouco quando a gente fala de adoção de produtos, principalmente, dentro de casa, né, a gente tenta ver essas duas visões aqui, tá? A visão eficiência e visão cliente. Tá? Por que isso é importante saber? Quando a gente pensa em eficiência, né, que é como eu tenho mais produtividade, eficiência operacional, isso é extremamente importante para tirar tudo que está na nossa frente. Né? Então a gente vai fazer mais do mesmo. Basicamente a gente vai fazer mais rápido a mesma coisa. A gente vai fazer mais coisas da mesma coisa no começo. Né? Por que isso é importante? Produtividade tem a ver com a gente aprender a usar a tecnologia e tem a ver com a gente tirar algumas coisas da frente. Né? Se a gente está girando 10 pratinhos ao mesmo tempo, como que eu uso algumas coisas que são low-hanging fruit, né? Coisas que são mais simples, eu consigo tirar da frente, coloco isso para resolver um problema, ou ter uma eficiência maior, ou ter um retorno maior, e aí eu começo a focar nessa visão cliente. Né? Então a gente tem coisas mais avançadas, né, tanto de um lado quanto do outro, mas a grande maioria hoje, né, e isso é um retrato do mundo, a gente tem feito diversos benchmarks, inclusive dentro das próprias Big Techs, né, se vocês olharem as maiores provedoras de IA generativa do mundo, eles estão passando pelo mesmo processo. Né, a grande maioria, o percentual dos casos de uso são para aumento de produtividade e eficiência operacional. E um percentual menor, né, então deve ser uns 70-30, né, eu chuto, não me cotem por isso, mas é um percentual muito menor quando a gente pensa em novos produtos, novos serviços e essa visão cada vez mais de cliente. Mas o que eu queria destacar? Né? Quando a gente olha para esses números, a gente tem mais de 6 mil usuários no GitHub Copilot, então o piloto, se eu não me engano, são 4 meses que a gente começou isso, e 3 semanas atrás, né, teve um evento da Microsoft em São Paulo, onde o Judson, né, que é o vice-presidente da Microsoft, ele anunciou, né, que o Itaú era a terceira maior empresa do mundo, né, independente da indústria, em termos de geração de código, né, quando a gente passou a marca de 1 milhão de linhas de código escrita. Então, quando a gente pensa na utilização do GitHub Copilot no dia a dia, tem sido um aprendizado, tem sido também o que eu comentei, né, dessa visão de eficiência e quanto a gente consegue realmente operacionar as nossas atividades, os nossos produtos. E aí, quando a gente pensa também nos pilotos que a gente fez de Copilot, né, o Copilot dentro do Office, são mais de 350 casos de uso. E, recentemente, a gente fez também um piloto com o ChatGPT Enterprise. Né? E isso foi extremamente importante porque foi uma experiência que, nesse piloto, a gente começou com 300 usuários. E esses 300 usuários, que eram de recursos humanos, de marketing, de negócio, de tecnologia, eles, literalmente, em 3 semanas, criaram 350 GPTs. Tá? Ou seja, pessoas de negócio, em 3 semanas, criando em horas, né, ou semanas, um produto de IA generativa. E todo mundo começou a falar a mesma linguagem. Né? Seja você de negócio, de tecnologia, começou a falar dentro daquele produto que eram feitos. É para uso interno, mas traz uma eficiência absurda. Né? Então, é algo que a gente, obviamente, está aprendendo. A gente está aprendendo bastante e a própria OpenAI está próxima aí para a gente ver próximos passos. Uma coisa que eu queria trazer quando a gente fala de visão cliente, né, e é um grande desafio que todo mundo vai passar, é assim, todo mundo fala muito sobre o quanto que o modelo pode alucinar, o quanto que ele pode dar de uma informação errada. Então vocês imaginam um banco, né, que a gente tem toda a segurança, o nosso principal valor é a confiança dos nossos clientes. Então a gente não pode passar informações erradas de maneira alguma. Né? Então é muito importante ter esses guardrails, né, essas travas de segurança. Só que se você, né, colocar guardrail demais, você vai para aquele extremo amarelo, né, que é
deixa tão restrita a maneira de perguntar o que você vai responder, que a experiência para o cliente é ruim, né? A gente tem feito testes de chatbots que foram lançados no mundo e aqui no Brasil também. Todos, até então, nenhum a gente conseguiu classificar como verde, né? Todos estão principalmente ali no amarelo, tá? Então vale a pena, se vocês têm testado chatbots aí, façam, né, testes mais... por exemplo, você pode... Uma coisa, não vou falar o nome da empresa, né, mas coisas que são comuns é você chegar lá e através de persuasão, porque, lembrando, é um modelo de linguagem, através de persuasão você começa com aquela fala mansa, né, falar com o chatbot, né, que você pode fazer aquilo, tal, eventualmente, em 4, 5 conversas, você consegue convencer aquele chatbot a te vender alguma coisa que é um produto que nem tem, né? E ali está legally bind, né? Tem o screenshot lá, para você depois chegar na empresa e processar ou fazer alguma coisa. Então, esse tipo de coisa, quando a gente pensa, né, no vermelho, isso é extremamente possível, né? Que você deixa tão solto, né, sem guardrail, que a experiência fica incrível. Você consegue perguntar qualquer coisa. Você consegue perguntar, sei lá, passar o chatbot de um site de e-commerce e usar como se fosse o ChatGPT proprietário, né? Então, você pode passar para os seus filhos, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e ela me ajudou a testar algumas coisas lá e fez pergunta da prova de espanhol dela, né? Para um chatbot que não tinha nada a ver com o ChatGPT, mas de tão aberto que estava. Então, obviamente, a gente classifica isso como vermelho porque essa liberdade, né, de fazer tudo, né, traz um risco inerente à própria solução. Então, esse balanço entre risco e experiência é algo extremamente difícil de chegar. E toda vez que tem uma nova versão, uma nova release de um produto, um novo modelo, a gente tem que rever tudo, né? E novas técnicas vão aparecendo, né? Porque é linguagem. Então, você consegue usar técnicas que a gente ainda não sabe, né? Por isso que, às vezes, quando a gente monta os nossos Red Teams, a gente tem que chamar antropólogos, psicólogos, pessoas que não conhecem de tecnologia para tentar enganar esse modelo. Tá? E falando um pouquinho sobre o nosso fluxo, né, de construção de IA generativa, isso aqui é uma visão bastante alto nível, né? Mas, como eu falei, seja para a visão cliente ou seja para a visão de eficiência, a gente tem que começar com coisas básicas, do tipo... Isso aqui realmente precisa de IA generativa para fazer? Né? O hype é tão grande de IA generativa que existe sempre a chance das pessoas, ao invés de usarem algum modelo tradicional, ou às vezes nem precisam de inteligência artificial, começam a tentar usar IA generativa para resolver aquele problema. Tá? E aí, obviamente, a gente tem que entender o valor daquele caso de uso, né? O segundo passo. Então, a gente tem internamente a gente usa o MRM, então é uma maneira que a gente já tem usado, que é uma matriz de risco dos modelos, né, que é algo que a gente já faz para os 600 modelos de machine learning que a gente já tem. Então, isso não é algo novo, né, entender potencial de risco, né, privacidade de dados, etc. Tudo isso é feito nesse estágio. Mas, de novo, dentro do onboarding, né, se a gente precisar fazer as prototipações que eu comentei, é muito rápido, né? Então, passado a fase de definição do caso de uso, qual que é o valor que aquilo pode trazer, né, a gente estabelece uma governança, e aí são esses 230 casos, mais as 300 ferramentas. Então, é sempre na escala de centenas de pessoas, tá? de casos de uso. E, obviamente, habilitação das chaves, porque daí isso aí vai virar um produto, etc. Então, é um fluxo bastante alto nível, tá? Obviamente, a gente não trouxe aqui todos os detalhes, mas uma coisa bem interessante aqui, quando a gente fala do caso do setor jurídico nosso, a gente consegue fazer a classificação de mais 70 mil processos por mês, né? E isso a gente já está fazendo desde o primeiro semestre, tá? De 2023. Tá? Então já tem aí quase um ano fazendo isso. Então isso foi uma evolução dos modelos que a gente já tinha de machine learning. A gente turbinou isso daí com IA generativa. E aí, eventualmente, a gente vai chegar a 7 mil sentenças na interpretação mensal dessas sentenças. Bom, aqui para tentar finalizar, né, um pouco do que as nossas principais mensagens, né? Então, obviamente, a nossa abordagem tem muito a ver com como a tecnologia vai ser um instrumento
para potencializar o ser humano, as relações. E por isso a gente fala muito de experiência e como a gente vai entender, compreender melhor o nosso cliente. Tá? O segundo ponto é como a gente faz soluções que a gente chama de responsible by design. Né? Então, esse tema que vai além de segurança, tem ética, né, que deve ser considerado, tem o próprio entendimento desse ecossistema da legislação, do projeto de lei, o 2338 agora que está sendo discutido, né? Como que a gente interpreta todas essas regulações, legislações, etc., que vão trazer impacto não só nas nossas soluções, mas dos nossos clientes. E, por último, né, como que a gente consegue criar algo que seja sustentável, né, pensando não só nos nossos clientes, mas a gente entende que o potencial da inteligência artificial é muito maior do que só a gente imaginar um relacionamento comercial. Né? Então, como a gente vai também aplicar isso para a sociedade, que é parte da nossa missão. Tá? Então, para finalizar, né, gostaria de agradecer aí a paciência, está muito calor aqui, mas a experiência que a gente tem tido no Itaú tem sido bastante interessante do lado de a evolução da tecnologia e combinar isso com as melhores experiências para os nossos clientes que tem sido o maior aprendizado. Então, né, caso vocês queiram alguma dica, né, de onde é o caminho mais duro, onde foca primeiro, é exatamente ver essa convergência entre, né, experiência com tecnologia. Porque normalmente todo mundo foca na tecnologia primeiro, depois pensa na experiência, depois pensa no cliente. Tá? Então, esse é o nosso caminho aí, agora com 100 anos que o Itaú vai completar esse ano. Né? Feito de futuro não podia ser algo mais que faria mais sentido quando a gente fala de tanta tecnologia emergente vindo. Obrigado, pessoal.